Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, é o personagem principal e também o autor do livro que leva seu próprio nome, e é conhecido por sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonhos, e sobretudo o famoso episódio envolvendo a Cova dos Leões, fazem do profeta Daniel um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos. Então nesse vídeo falaremos sobre a história do profeta Daniel. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, você estará me ajudando e será notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Podemos ler sobre a história de Daniel em seus próprios escritos, no livro de Daniel e também em Ezequiel. Sua autoria é declarada no capítulo 12, versículo 4. O próprio Jesus atribuiu o livro ao profeta Daniel, quando cita Daniel, capítulo 9, versículo 27. Existem algumas semelhanças surpreendentes entre a vida de Daniel e José do Egito, filho de Jacó. Ambos prosperam em terras estrangeiras, depois de interpretações para seus governantes. E ambos foram elevados a altos cargos, como resultado de sua fidelidade a Deus. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém em 605 a.C., ele escolheu jovens nobres da família real de Israel, que eram bonitos e de alto nível cultural e que mostravam aptidão para aprender, a fim de serem treinados nos caminhos dos babilônios. Após seu treinamento de 3 anos, eles seriam colocados a serviço do rei. Daniel e seus 3 companheiros da Judéia foram escolhidos e receberam novos nomes. Daniel tornou-se Beltesazar, enquanto Ananias, Misael e Azarias se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os babilônios provavelmente lhes deram novos nomes que estavam completamente dissociados de suas raízes hebraicas, a fim de agilizar a assimilação da cultura babilônica por parte de Daniel e seus amigos. Agora, como cidadãos de Babilônia, eles passaram a desempenhar funções oficiais. Apesar de receberem nomes pagãos, esses judeus resolveram permanecer fiéis ao único Deus verdadeiro. O primeiro sinal de que Daniel deu de sua fidelidade a Deus foi quando ele e seus 3 amigos rejeitaram a rica comida e o vinho da mesa do rei, por considerarem uma contaminação, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, e propôs que fizesse uma dieta de legumes e água por 10 dias. Ao fim dos 10 dias, perceberam que os jovens judeus estavam mais saudáveis do que todos os outros que comiam da porção do manjar do rei. Então eles foram autorizados a continuar com sua dieta escolhida. Em sua educação, os 4 homens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos babilônicos. E Daniel recebeu de Deus a capacidade de compreender sonhos e visões de todos os tipos. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor ficou perturbado com um sonho que não pôde interpretar e julgou por certo que os deuses queriam comunicar-lhe alguma coisa. Portanto, convocou os adivinhadores para lhe revelarem o sonho. Além da interpretação, Nabucodonosor ordenou que seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos também descrevessem o sonho. Esses homens estavam dispostos a tentar interpretar o sonho apenas se Nabucodonosor primeiro lhes dissesse o que tinha acontecido, mas disseram que revelar o sonho em si era uma tarefa impossível para os humanos. Irado, o rei decretou que todos os sábios deviam morrer. Daniel e seus 3 amigos, sendo recém-formados, não foram chamados perante o rei, juntamente com os outros sábios, mas o decreto da matança também os incluía. Então Daniel foi ter com o rei e pediu tempo para orar. Depois que Daniel procurou a Deus em oração, o mistério do sonho do rei foi revelado a Daniel, o qual foi levado ao rei para interpretá-lo. Daniel imediatamente atribuiu sua habilidade de interpretar sonhos ao único Deus verdadeiro. A principal característica do sonho era que um dia haverá um reino estabelecido por Deus, que durará para sempre, e que o reino de Deus destruirá todos os reinos feitos pelos homens. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como governador de toda a província de Babilônia. Além de principal governador de todos os sábios, a pedido de Daniel, seus 3 compatriotas também foram colocados em posição de autoridade como administradores da Babilônia. Mais tarde, o rei Nabucodonosor teve outro sonho, e novamente Daniel conseguiu interpretá-lo. O rei reconheceu que Daniel
tinha o Espírito Santo de Deus dentro de si. A interpretação dada por Daniel estava correta. Depois de experimentar um período de insanidade e humilhação, Nabucodonosor foi restaurado à saúde. Então reconheceu a grandeza e soberania do Deus de Daniel. O brilhante reinado de Nabucodonosor durou 44 anos. Depois de sua morte, a glória de Babilônia entrou em declínio. Embora o império durasse mais de 22 anos, debilitou-se por revoluções e homicídios. Os últimos reis babilônicos foram Nabonido e seu filho mais velho Belsazar, que governaram juntos como corregentes. Belsazar tornou-se o novo rei e durante um banquete ordenou que as taças de ouro e prata que haviam sido roubadas do templo sagrado em Jerusalém fossem usadas. Ao beberem nos vasos sagrados do Senhor, em honra a deuses pagãos de Babilônia, eles afrontaram o único Deus verdadeiro e provocaram juízo contra si mesmos. Em resposta à contaminação de tais objetos sagrados, Belsazar vê uma mão escrevendo na parede do palácio. Seus astrólogos são incapazes de ajudá-lo em sua tradução. A rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa na parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. Como recompensa por interpretar o que havia sido escrito, Daniel é promovido pelo rei Belsazar até a terceira posição mais alta no reinado babilônico. Naquela mesma noite, como Daniel havia profetizado, o rei foi morto em batalha e o seu reinado foi tomado pelo persa Ciro, o Grande, e Dário, o Medo, ocupou o reinado na idade de 62 anos. Sob o novo governante, Daniel destacou-se em seus deveres como um dos administradores, de tal forma que o rei Dário estava considerando colocá-lo acima de todo o reino. Isso enfureceu os outros administradores, tanto que procuraram uma maneira de derrubar Daniel. Eles não conseguiram encontrar nenhum delito nele, então combinaram juntos a convencer o rei Dário a baixar um decreto, ao qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer, proibindo orações a qualquer deus que não fosse o próprio rei durante 30 dias. A penalidade pela desobediência seria ser jogado na cova dos leões. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Embora soubesse do perigo, Daniel não permitiu que nada impedisse de fazer suas orações diante de Deus. Ao saber da desobediência, o rei Dário ficou muito triste, porque gostava de Daniel, mas não podia mudar o decreto. Com muito pesar, o rei deu a ordem que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas o rei tinha esperança que o Deus de Daniel o livraria da cova dos leões. No dia seguinte, quando Daniel foi encontrado vivo e bem, ele disse ao rei que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões e com isso permaneceu ileso. Este milagre resultou no rei Dário enviando o decreto que todos os seus súditos deveriam adorar o Deus de Daniel. Daniel continuou a prosperar durante o reinado do rei Dário. Daniel já tinha provavelmente 70 anos de idade quando teve vários sonhos e visões da parte de Deus. Daniel tem visões proféticas dos acontecimentos logo após sua época até os últimos dias. Esses acontecimentos incluíam conquistas de reinos da terra, a vinda do Messias, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro, nas margens do rio Tigre, durante o 3º ano do reinado de Ciro.